Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês deste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela fuçadinha, daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, bora para os relatos de hoje. E o primeiro deles é este aqui. A palavra desgraça pode perturbar de verdade. A gente já teve vários relatos aqui falando dessa palavra, né? Que traz só coisas ruins, se não a própria desgraça digamos, em pessoa, né? Pra te perturbar. Mas vamos lá. Ana, Matheus e assombrados, tudo bem? Ana, eu venho aqui contar alguns fatos que me ocorreram e aconteceram nessa fatídica noite. Deixa eu só ver, eu acho que é uma moça que nos conta, tá? Não é um relato muito longo, mas acredito fielmente que isso não deixou a minha experiência menos aterrorizante, pelo menos pra mim. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana, e sou de uma cidade grande do norte de Minas Gerais. Se houver nomes no relato, já estarão todos trocados. Ana, eu não sei te dizer o que acontece comigo, mas eu, desde sempre, fui o tipo de pessoa que sonha demais. Mas sonho mesmo, sabe? Toda noite é um sonho diferente. Dos mais ruins, que vão assim do tipo de eu sonhar com familiares meus sendo exorcizados, até eu estar nadando em um grande lago de águas cristalinas, numa grande mata densa, com uma grande mata densa ao redor, enfim. Quieto. Eu sou o tipo de pessoa também que sempre teve sensações, sexto sentido, sinto, né? Eu sempre senti energias ruins de pessoas e de lugares. Se eu não sentia uma vibe legal em algum lugar, eu já ficava inquieta. E logo... Peraí, ela tá falando... Não sei, tem hora que fala no passado, tem hora que fala no presente, tá? Mas vamos lá. Se eu não sinto uma vibe legal em algum lugar, eu fico inquieta. E logo já me ajeito pra chispar dali. Bom, eu só descrevi isso pra situar vocês um pouco a respeito do que eu vou relatar. E agora sim eu vou dizer o que houve. Bom, eu e minha irmã somos duas pessoas que gostam muito de jogos, né? Nós gostamos muito de jogos. Quando eu tô jogando alguma coisa e acho legal, eu mostro pra ela. Ela então começa a jogar e se vicia de uma forma que ela consegue sempre se destacar com char ou skins. Ai, eu não sei o que é isso, gente. Me desculpa, eu sou da época do Super Nintendo, do Super Mario, do Donkey Kong. Tudo bem, eu jogo Roblox de vez em quando, mas eu confesso que aprendi o que é spawnar esses dias. Então, eu não sei o que é char. Skin eu sei. Bom, destacar com char ou skins, sempre fortes, e ela fica forte no jogo. E eu, pobre mortal, com a minha rotina corrida, acabo que não consigo me dedicar muito ao jogo. E quando começo a me viciar também, eu acabo desinstalando. Ana, sabemos que hoje em dia, nesses jogos populares, independente da plataforma, a galera se exalta bastante, discutem, brigam, se ofendem. É um querendo ensinar o outro a jogar e daí pra baixo, né? Certa noite, cheguei do trabalho, tomei o meu banho e fui estudar para depois poder descansar. E a minha irmã estava jogando o modo... O modo, é isso? Battle Royale? Não sei o que é isso. Com o squad... Ai, gente, eu não sei que jogo é esse, mas acho que já ouvi falar. E o que é squad? Com o squad, que ela já costumava jogar junto. Tô ficando velha. Mas, pelo visto, a noite de jogatina não estava sendo uma das melhores para eles. Eu fiz as minhas coisas e fui me deitar. Ana do céu, enquanto ela jogava, ela se exaltava e se irritava muito e xingava de uma forma que eu tava ficando espantada. E Ana, eu cheguei a contar. Ela xingou 27 vezes a palavra desgraça. Só naquela hora que eu tava deitada. Agora imagina antes. Pois bem,
Como eu estava exausta, acabei pegando no sono, mesmo com essa zona no quarto. Agora que vem a parte que só de pensar me fecha a garganta e me dá uma pressão na nuca. Começou assim, eu estava dormindo, mas estava com uma sensação estranha no meu corpo. Para definir bem, eu não estava me sentindo à vontade na minha própria pele, sabe? Aquilo estava muito estranho. Logo depois de sentir isso, Ana, eu senti o meu corpo começar a tremer. E foi como se ao mesmo tempo eu começasse a endurecer o corpo, mas eu tremia para isso não acontecer. É como se automaticamente o meu corpo estivesse resistindo a algo. E então aconteceram 3 coisas. Primeiro, imagens começaram a vir na minha mente. Era um símbolo quadrado com uma bola no meio, marrom e vermelho. E uma hora parece que a minha mente se fixou nele e eu escutei uma voz masculina dizer assim: obrigado pela ajuda. Ana do céu, no mesmo momento eu senti aos poucos o meu corpo voltar ao normal, mas ainda sentia um pouco daquela tremedeira. A segunda coisa foi que depois disso eu senti o meu corpo virar de lado e fiquei de costas para a parede do meu quarto. Sentiu o corpo? Então não foi você que virou seu corpo de lado, ele virou sozinho? Comecei a tremer bizarramente de novo, só que dessa vez, Ana, eu senti uma ventania forte sobre mim. E ouvi agora uma voz feminina dizer: só porque você se comportou bem. E aí eu senti o meu travesseiro virar na diagonal. Ana, e a terceira coisa, mas não menos importante, foi que... Lembra que eu disse que eu senti o meu corpo virar de lado? Pois é, eu senti pontas de dedos forçarem contra as minhas costelas para que eu acordasse. E o pior de tudo, Ana, é que sempre que eu acordo de coisas assim, eu simplesmente abro os meus olhos lentamente. E eu não controlo isso. Simplesmente acontece de abrir devagar todas as vezes. Eu então abri os olhos, levantei rapidamente e olhei para o meu travesseiro. E ele estava na diagonal, assim como eu senti ele se movimentar no momento que a voz falou comigo. Um adendo aqui, Ana, é que quando eu digo voz feminina ou masculina, não é que eu escutei uma voz de mulher ou de homem. Eu defino simplesmente pela presença que eu consigo sentir naquele momento. Como, por exemplo, a presença masculina não senti como se fosse ameaçadora, mas senti um alívio, como se eu tivesse ajudado aquela presença que estava ali, né? Mas a outra presença não era tão legal assim, não. Depois de dizer só porque você se comportou bem, foi como se quisesse me punir por algo ali. Ana, eu acredito que da maneira que a minha irmã xingou aquela noite, ela acabou atraindo coisas para nossa presença, para nossa casa, para o nosso quarto. E acredito que, como de uma certa forma eu sou sensível a essas coisas, acabou que quem foi afetada fui eu. No dia seguinte, eu contei para minha família o que houve, e ela, por ser muito medrosa, nem dormiu de luz apagada por muito tempo. Agora imagina se eu tivesse contado depois as presenças que eu senti ali no quarto da minha... as presenças que eu senti ali no canto da minha cama, numa parte escura do quarto. E outra presença que eu sinto que vaga pelo quarto da minha mãe. Olha, já aconteceram várias coisas comigo, mas aprendi a não ter medo, pois demonstrar medo é ainda pior. Ana, sei que o relato não foi assim tão longo, mas foi um pouquinho do que rola comigo. Agradeço a você e a todos por ouvirem, amo seu canal, trabalho escutando seus vídeos no modo aleatório e sou viciada. Um abraço a vocês do canal e aos assombrados. Como a Ana sempre diz, deixem o like e comentem, mas sempre com respeito acima de tudo. E compartilhem as suas experiências com a gente também. Abraços. Um grande abraço para você. Então, nesse caso, pelo menos a desgraça não apareceu. Ou vocês só não viram, mas será que não era ela, essa presença feminina aí, que falou só porque você se comportou bem? Mas do que ela estava se referindo? Falar, eu que não fiz nada, não, que foi minha irmã.
Vai lá pegar no pé dela que tá xingando. Então, será que realmente ela não quis dizer alguma coisa como você não xingou? Você se comportou bem. Então, eu só vou fazer isso com você, eu não vou fazer nada pior, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não fez nada com quem realmente xingou, né? Porque, sei lá, não tem a sensibilidade pra isso, ou o quê. Mas, fato é que quando a gente joga essas palavras, ainda mais com essa força de raiva desses sentimentos, você fica, né? Por mais que seja um jogo, aquilo tá gerando aqueles xingamentos, aquela raiva, aquele não sei o quê. E isso, gente, começa a mudar toda a energia ao redor. E você acha que aquilo. E começa a atrair o quê? Anjos de luz que não são, não é? Então, talvez tenha até atraído algo aleatoriamente ali, que, sei lá, baixou a vibração ali, falou, opa, vamos chegar ali. E aí, quem é mais sensível, não é? Que no caso foi a irmã, que é a moça que nos conta essa história. Você já teve alguma experiência em um momento onde as discussões começam, os xingamentos crescem e aí algo sobrenatural, alguma coisa assim acontece? Você vê coisa, sente coisa, porque às vezes a gente não vê, mas a gente sente. Conta aí pra gente. Talvez porque a vibração, tá caindo, tá mudando. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com o que fala, principalmente, porque sentir aí fica difícil, né? Quando a gente sente raiva, a gente sente raiva. É mais difícil controlar, assim, né? Falar, não vou sentir raiva. Quando você tá sentindo raiva, você sente raiva, você sente. Mas aí, a hora que você tá sentindo a raiva, tenta controlar o que você joga pra fora, o que você fala, né? Tenta tomar um cuidado, porque dependendo do que se fala, do que se ofende, de como você fere, principalmente, outra pessoa, né, assim, ou a você mesmo, tem gente que se xinga, né, então isso tudo tem poder, gente, né, a palavra, porque você acha que como que a gente fala? Meu Deus, tem fugido muitas palavras à minha cabeça, eu quero falar e não vem a palavra, mas os spells, né, as magias são faladas, as orações, né, são sempre jogados. É importante que a gente fale, que a gente jogue para o universo. Então, quando a gente põe isso para fora, isso é uma coisa ruim, principalmente direcionado a alguém, alguma coisa, ou a você mesmo, isso tem resultado ruim. Assim como o contrário também, quando você joga coisas boas, sentimentos bons, né, isso também tem um resultado. Então, muito cuidado. Agora vamos para o próximo relato, que é esse. Cuidado, olha lá. Cuidado com o ego do eu quero, eu posso, eu vou ter. Não mexa com o que não conhece. Você pode pagar um preço muito alto. Isso tudo é o título do relato, hein, filho? Tá, vamos ver. Oi, Ana, hoje eu vim trazer o meu relato. É uma moça que nos conta. E que sirva de alerta para quem deseja mexer com o que não conhece. Não contém nomes no relato e se tiver, são todos fictícios. Eu te adoro, Aninha. Um beijo, obrigada. Acompanho seu canal há anos, mas só tive coragem de vir contar o meu relato aqui agora, eu acho, né? Bom, o ano era 2019 e eu tinha os meus 14 anos. Comecei a conversa com esse rapaz que já era bem mais velho. Marcamos de nos encontrarmos e não rolou nada. Depois disso, ele não falou mais comigo. Não mandou mensagem e eu também não mandei. Mas eu queria entender o porquê. Será que ele não gostou de mim? Será que foi ruim? Eu não aceitava a hipótese dele não ter vindo atrás de mim. Entendeu? Como todos os outros... Peraí, e como todos... Ou será... Eu não entendi se ela quis dizer assim, eu não aceitava a hipótese dele não ter vindo atrás de mim como todos os outros, ou se ele não ter vindo atrás de mim. E como todos os outros, eu não tinha nenhum tipo de sentimento por ele. Entendi. Na verdade, eu não gostava dele. Ela só queria realmente que ele viesse. Mas por que ele não me quis? Impossível não me querer.
Ah, fiquei brava por ele não me querer, mas que eu gosto dele mesmo, não gosto. Eu só queria que ele me quisesse. Né? É isso que ela tá falando, ó. Eu não tinha nenhum tipo de sentimento por ele, mas era puro ego. Do eu quero e eu vou ter, entendeu? Ele continuava vendo os meus stories, o meu status, não apagou o meu número, mas também não me mandava um oi. Resolvi fazer uma simpatia, então. Eu queria ele de novo. Eu não aceitava ele não ter vindo atrás de mim. Então comecei a pesquisar no YouTube por simpatias. Ou qualquer outra coisa que fizesse ele me procurar. Achei uma simpatia lá no YouTube que consistia em fazer tal coisa, e tal coisa, e depois fazer isso, e tal, que daí ele viria até mim apaixonado. Não teria olhos para outra. E por aí vai. Ana, na época, eu não sabia firmar uma vela. Meu Deus do céu, chega a me dar um desespero em pensar hoje em dia nisso, né? O que é o ego? Acho que é isso. Falta de amor próprio faz com as pessoas... Não, acho que é assim, ó. Meu Deus do céu, chega a me dar desespero em pensar hoje em dia o que o ego e a falta de amor próprio faz com as pessoas. Eu fiz isso no banheiro da minha casa. Ana, a vela começou então a pegar fogo. Era tipo um fogo muito alto, foi muito estranho. Depois disso, eu comecei a esperar resultados. E nada. Dias se passaram e nada acontecia. Ele continuava vendo tudo que eu postava, na verdade era um dos primeiros a ver, mas nunca respondia nada. E isso foi me desanimando. Só que eu comecei a pensar nele 24 horas por dia. A imagem de nós dois juntos, se beijando e tal. O dia que nós nos vimos, aquilo não saía da minha cabeça. E Ana, eu só vi esse rapaz uma vez. E não foi nada mais do que aquilo. E eu comecei a ficar obcecada nele. Eu não parava de pensar nele. Eu tinha esperança que ele viesse até mim. Mas sempre ficava naquela mesma coisa. E aí tudo na minha vida ficou parado. Nada andava. Nada saía do lugar. Comecei a me sentir muito vazia. Eu sentia que faltava algo. Comecei a falar sozinha, comecei a ver coisas. Tive vontade até de acabar com tudo, se é que me entende. Eu tinha muita insônia, eu estava obcecada, literalmente obcecada. Eu ia no perfil dele umas 30 vezes por dia. Eu sentia um vazio. Mal saía de casa, eu não via sentido nas coisas. E era época de pandemia ainda, né? Bom, eu não conseguia me interessar por mais ninguém. E ele continuava vendo as minhas coisas e nada. Fiquei por anos obcecada por ele, com esperança... Bom, até não sei quando, mas porque 2019 não faz tanto tempo assim. Enfim, fiquei anos obcecada por ele, com esperança dele voltar, até que um dia ele mudou de número e veio pedir para eu salvar o novo número. Até me deixou assim com um gostinho de que ele me queria. Disse que era o menino daquele dia lá, tipo, eu sou aquele rapaz, tá? Eu respondi, mas depois disso ele sumiu de novo. E toda vez que ele trocava de número, acontecia a mesma coisa. E mostrava interesse... Peraí, não sei, ele acho que mostrava interesse ou ela, não sei. Toda vez que ele trocava de número, acho que ele pedia para ela adicionar um novo número e tal, mas também sumia. E mostrava interesse e eu estava disponível ali, mas ele não falava comigo porque... Mas ele nunca falava comigo, então, tipo, por que ele queria ter o meu número se nunca falava comigo? Ele via tudo que eu postava e tal. E até mostrava certo interesse, mas aí ele sumia. Uma vez até respondi um status dele e ele fez pouco caso, Ana. Mas por que ele não apagava o meu número, então? Por que não deixava pra lá?
Será que a simpatia chegou nele, mas não da forma que eu queria? Bom, eu não sei. Aos poucos eu consegui me libertar desses sentimentos obsessivos e dos espíritos que eu mesma invoquei. Hoje eu sou um bandista e entendo que não dá para mexer com o desconhecido. Principalmente quando você não sabe com o que você está mexendo, né? E que até uma simples magia, uma simples simpatia pode ser pior do que uma amarração. Eu tomei muitos passes, precisei de muita reza para me libertar disso. Tive muita ajuda da minha fé e de Dona Rosa Caveira, eterna gratidão, que me abraçou e com sua gargalhada afastou todo o mal. Me trouxe uma direção quando eu estava perdida e tudo voltou para o seu devido lugar. Uma hora ele me removeu, depois de anos, do Instagram dele e eu segui a minha vida. Hoje não me sinto mais vazia, sou feliz, sou liberta. E encontrei um rapaz que me apaixono cada dia mais, que me trata com prioridade, cuida tão bem de mim e que as moças e um rapaz que as moças me avisaram em dezembro que chegaria e que quando ele chegasse eu me permitisse. As pessoas não são iguais. Ah, tá. Para que ela se permitisse se apaixonar e não ficasse presa no que aconteceu com aquele rapaz, que ela gostou e o rapaz não ligava para ela. Porque senão a gente acha que sempre vai acontecer, eu vou gostar de uma pessoa, ela não vai ligar para mim. Não, as pessoas não são todas iguais, né? Não significa que aconteceu uma vez, vai acontecer todas. E dia 1º de janeiro ele chegou. Sim, no Réveillon, meu presente por ter sofrido tanto no amor. Na verdade, consequência dos meus atos, né? Estamos juntos até hoje. Minhas meninas, mulheres... Agora ela tá falando conosco. Minhas meninas, minhas mulheres, se amem, se cuidem, se valorizem. Quando a pessoa certa chega, não precisará de feitiço, de simpatia, nem de amarração. A pessoa certa vai escolher ficar com você por você ser quem você é. Cuidado com o que você mexe ou com o que você invoca ou evoca para sua vida. O preço pode ser alto. Aninha, quando for ler meu relato... ok. Um beijo para você, muito obrigada. Sim, deve-se tomar muito cuidado. Então, quando mexe com o livre-arbítrio de outra pessoa, né? Também, que esse negócio do ego, eu quero, eu posso, eu vou ter, principalmente, assim, em relação a outra pessoa, né? Eu quero ele, eu vou ter ele, não aceito, nem gosto dele, mas eu quero ele. Que ele tem que me querer, entendeu? O que parece aqui é que o feitiço virou contra o feiticeiro, o que ela queria que ele sentisse, fizesse por ela estava sentindo e fazendo por ele. Sendo que ela não gostava dele. E aí, de repente, depois da simpatia, ela que ficou obcecada, ela que passou a stalkear, a querer ele e ele, né? Então, parece que o negócio virou o contrário. Muito cuidado com isso, né, gente? Agora vamos para o próximo relato, que é este que está aqui atrás. Não, esse daqui, ó. Um assovio do além. Ai, eu vou... assim, tá friozinho aqui. Aí eu botei blusa, porque tava com friozinho. Mas aí você fica aqui, começou a dar calor. Aí você liga o ar. Porque agora tem que ficar frio, que agora eu tô com blusa. Mas tô fechado aqui, agora não tá frio. Ai, meu Deus. Vamos lá. Um assovio do além. Olá, Ana e Assombrados. Primeiramente, quero dizer que eu amo o canal e assisto há muito tempo já. Houve um tempo que eu parei de assistir, pois ficava impressionada com algumas histórias e tinha medo. Mas como agora, onde eu trabalho, a gente pode usar fones, eu passo o dia todo te ouvindo. Obrigada. Já até enviei um relato uma vez para você que foi lido há uns 4 anos atrás. Bom, mas sem mais delongas, o meu relato aqui é curto e aconteceu hoje, na verdade, dia 3 de maio de 2023. Acredito que não terá nome, mas se tiver já vai estar tudo trocado. Obrigada. Bom, então meu nome é Fulaninha, eu tenho 27 anos e moro atualmente no interior de São Paulo.
Eu, meu marido e minha filha de 5 anos estamos morando pra cá há uns 5 meses apenas. E por enquanto estamos morando na casa da minha mãe, onde já aconteceu muitas coisas estranhas, que um dia eu mando um relato também que ela me contou, quando ela se mudou pra cá. Bom, o meu marido e eu já presenciamos coisas aqui nessa casa, coisas estranhas, como vultos, barulhos, e o meu marido já me contou até que já sentiu alguma coisa puxando o nosso cobertor, enquanto a gente dormia. Mas ele disse que um dia estava acordado vendo uma série no celular e sentiu isso também. Mas o relato em si é sobre o dia que eu citei acima, aí, dia 3 de maio. Estávamos deitados no sofá da sala, era por volta das 7h20 da noite. Eu estava jogando no meu celular, ele assistindo vídeos e a minha filha num colchão no chão, no celular dela também. Quando escutamos alguém batendo palmas no portão. Parece que eu já contei esse relato? Acho que não, né? Bom, não sei. Às vezes eu li só e não contei, né? É aquela coisa. Bom, até que escutei alguém batendo palmas no portão. Eu falei pra ele que eu não ia levantar, que aquilo não era hora de ninguém tá batendo na porta dos outros. Bateu palma de novo e não atendemos. E logo em seguida escutamos um barulho no portão. O portão de casa é de ferro, mas é bem velho e qualquer barulho nele a gente escuta. Achei imediatamente que alguém estava entrando, pois o portão fica aberto quando estamos em casa. A gente só tranca com cadeado para dormir ou quando todo mundo sai, não fica ninguém. Então, é comum parentes e amigos entrarem apenas puxando o portão, que é de correr, e entrando. Assim que escutamos o barulho no portão, eu levantei e olhei pela porta da sala, que é de vidro. Daqueles que tem tipo uns risquinhos, tipo um vidro canelado assim. Que não dá para ver direito quem tá dentro ou quem tá fora. Só dá para ver se tem alguém na sala ou no quintal. Mas não dá para ver certinho. Você vê tipo a silhueta que tem alguém e tal. Levantei e olhei. E não tinha ninguém no quintal. Então meu marido falou que o barulho não era de alguém entrando, e sim como se tivessem chutado o portão por raiva talvez de não ter sido atendido. Então, como eu já estava em pé, fui até a cozinha fazer o leite da minha filha. Quando cheguei na pia, tive uma sensação estranha. E eu escutei um assovio, como se tivesse uma pessoa na janela da cozinha. Eu logo olhei e não vi nada, mas senti um medo horrível, que na hora falei: amor, vem aqui agora, por favor. Logo meu marido já estava na cozinha e me perguntou o que houve. Eu o abracei e falei para ele ficar comigo lá enquanto eu fazia o leite, porque eu tinha escutado um assovio e eu estava com medo. Ana do céu, eu fiquei com tanto medo que meu coração disparou. Meu marido saiu no quintal, olhou tudo e não tinha ninguém. E logo ele me falou assim: olha, não fica assustada, mas segundos antes de você me chamar, eu olhei no vidro da porta da sala e vi uma pessoa passando. E logo você me chamou. Ana, eu fiquei assustada por minutos, apavorada. É uma sensação tão ruim, uma angústia. E o quintal de casa é grande, não tinha como ser alguém da rua. A única passagem que tem para o portão tem um espaço bem grande e o nosso carro estava na frente. Então é um espaço grande para se andar até o portão. Olha, eu não sei o que foi aquilo. Alguém já passou por isso? Enfim, Ana, esse foi o meu relato. Caso tenha algum erro, me desculpe, mandei pelo celular. Minutos depois do ocorrido, eu escrevi, e ainda com muito medo. Um grande beijo para você, para o Matheus, para os babies e para os pets e para os assombrados. Deus abençoe. Um beijo para você, muito obrigada. Sim, com certeza, pessoas já passaram por isso, por algo bem parecido. E acredito que acontece, talvez seja algum espírito aí pedindo algum tipo de ajuda, não sei, que bateu no portão até, depois assoviou, andou por lá, porque pelo que você diz não tem muita explicação de realmente ser alguém que tenha entrado lá. Aí entrou lá pra quê? Pra assobiar? Né? Se tivesse alguém entrado, ia querer roubar, ia querer talvez se esconder. Aí se quisesse se esconder, não ia assobiar, né? Ia ficar escondido. E se entrasse, eu tinha que fazer alguma coisa. Mas nada, só isso. Vi um vulto, chutou o portão, assobiou ali. Só. Né? Mas aquela sensação de que tinha alguém ali.
Acontece. Próximo relato. Eram anjos? Vamos ver. Oi, Ana. Neste relato, meu nome está trocado. Sempre trocaremos, ok? Uma certa quinta-feira de 2018, meus 4 primos tinham um ensaio na igreja e me convidaram para ir junto. Nesse dia, eu tinha assistido um filme chamado O Céu é de Verdade. Eu sei qual é. Nunca assisti, mas eu sei qual é. E pensei comigo mesma. Um experimento desses jamais viverei, né? Ter uma experiência dessas como no filme, nunca vou ter, né? Bom, deu o horário e fui com os meus primos. Chegando lá, 3 deles ficaram no computador montando o teatro e um subiu no púlpito para tocar, enquanto alguns irmãos cantavam. E eu subi com eles. Enquanto eles ensaiavam uma música, eu lia outra. Eu estava atrás do telão. De repente, eles entraram no refrão dessa música que diz assim: Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Eu acho que eu sei até qual é. Fechei meus olhos sentindo aquela música. O nome da música é Poderoso Deus, né? Fechei meus olhos sentindo a música, quando de repente escutei outras vozes como se estivessem sentadas nos bancos da igreja. Abri os olhos e aí eu parei de ouvir. Novamente fechei meus olhos e continuei ouvindo aquelas vozes. Mas eu não entendi o que elas falavam. Era como se fosse um coral. Olhei para o meu primo, que enquanto tocava, procurava alguma coisa nos bancos. Quem estava cantando? Rapidamente cheguei perto dele e cochichei. Eu também estou ouvindo. Ele me olhou assustado e aí o óbvio me veio, né? Eram os meninos. Desci rapidamente do púlpito e falei para eles: olha, não tem graça ficar atrapalhando os outros. Eles estão ensaiando e vocês estão cantando alto assim? Aí eles me olharam assustados e disseram: tá louca? Ninguém aqui tá fazendo nada. O filho do pastor ficou me olhando abismado e eu contei o que eu estava ouvindo. Eles se arrepiaram. Ele, o filho do pastor, me disse assim: você com certeza está ouvindo anjos. Eu fiquei assustada. Eu não sou digna de tamanha grandeza. Mas será que era mesmo? Será que não era uma interferência no som, apesar de estar tudo desligado? Ou eu não sei. Será que tem alguma explicação, Ana? Eu disse que eu queria viver uma experiência como a do filme. Até hoje eu penso nisso, pois o meu primo também ouviu. Será que eu imaginei coisas e ele também? Não sabemos. Eu sempre quis falar sobre isso, Ana, mas eu tinha medo de me taxarem de louca. Desde já, agradeço por ter lido o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acredito que várias pessoas têm experiências desse tipo também, por que não? Eu já ouvi vários relatos relacionados a isso, de escutar, principalmente em momentos de louvor e de nesse sentido, assim, vozes que não se encaixam ali no local. Você fala, mas peraí, de onde tá vindo? Gravações, inclusive tem uma música famosa que eles dizem que aquele coral não estava na música. Ninguém sabe como aquelas vozes surgiram na gravação, não é? Existe isso daí. E eles dizem que foram anjos, ou na verdade eles incluíram aquilo depois, porque no momento em que eles estavam gravando, eles ouviram isso. Ai, é a música do Jason Upton, alguma coisa assim? Porque agora me veio uma outra também, da casa de Davi, que eu ouvi. Eu não sei, que tinha um relato desse também, que eles estavam cantando e da caixa de som saíam vozes cantando junto, mas não tinha explicação para essas vozes saírem daquela caixa de som. Então existem muitos relatos por aí, se você for ver, principalmente aí no meio das igrejas e tal, nesses momentos de louvor, de coração, sabe assim, quando você tá bem envolvido,
de pessoas ouvirem vozes a mais, em coral e tudo mais, e aí atribuído aos anjos, cantando e louvando junto, que é bem interessante, eu não duvido não, eu não duvido que possa acontecer, né? É bem legal também. Tem um relato aqui de alguém que estava chegando na igreja, mas essa pessoa seria tipo a primeira pessoa que abria a igreja para ensaiar alguma coisa assim, e ela escutou os instrumentos tocando lá dentro. E a hora que entrou, tava tudo quieto, tudo no lugar, não tinha ninguém. E ele tem certeza que tinha alguém tocando lá dentro antes dele chegar. É bem legal, bem legal. Se você procurar aí por esse tipo de experiência, ou perguntar até, você vai achar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver este relato aqui. Os espíritos no hospital. Olá, Ana, olá, assombrados, eu me chamo Fulana, tenho 19 anos e sou de Brasília, mas mais especificamente de Taguatinga. E vou contar um relato que se passou com a minha irmã mais velha quando ela tinha de 8 para 9 anos. A partir de agora eu vou escrever com as palavras dela. Então agora é a irmã dela contando. Bom, eu estava doente, sem sentir as pernas. Eu não andava e fui para o hospital. O médico decidiu internar. Foi anoitecendo e eu estava na companhia da minha mãe. E como era hospital público, ficavam vários pacientes no mesmo quarto, né, na mesma sala. Até aí tudo bem. Estávamos todos ali descansando, era mais ou menos entre 3 e 3 e meia da manhã, quando um rapaz que estava na minha frente grita: "Olha lá, 2 assombrações fumando!" Como assim? Todo mundo levantou muito rápido e foram olhar pela janela. E eu fiquei, porque eu não estava conseguindo andar, né? E eles diziam: "É uma assombração! São as enfermeiras." Como assim? E esses espíritos realmente estavam fumando. Saía fumaça da boca deles. E o pior de tudo era que dava para ouvir eles conversando, ou elas conversando. E eu de longe conseguia ver e ouvir. Porém o rosto era apagado. Não tinha como ver uma face. Nós só percebíamos que eram 2 mulheres. As 2 de branco. E aí todo mundo ficou esperando elas voltarem pro hospital, né? Porque até então alguns pensavam que realmente eram enfermeiras. Outros pensavam que eram realmente espíritos. Quando do nada, elas simplesmente sumiram na noite. Elas desapareceram. E não tinha como elas terem entrado em algum lugar, porque atrás era um matagal e na frente era o hospital. Então, para qualquer lugar que elas fossem, a gente ia ver. E depois os pacientes ficaram em pânico ali. Nós passamos a noite inteira em claro conversando sobre o ocorrido. E foi isso, Ana. Nossa família é repleta de histórias parecidas. Comigo mesmo já aconteceram várias coisas apesar da pouca idade. Eu acho que é de família. Mandarem mais relatos, obrigada por ler e que Deus abençoe a vida de cada um de cada um que está aqui ouvindo. Amém para quem é de amém e axé para quem é de axé. Um beijo para você, obrigada. Eu fiquei curiosa para saber se você voltou a andar, o que aconteceu. O que aconteceu? Por que você não mexia as pernas, não andava? Bom, como que eles identificaram essa pessoa? Identificou de primeira que era 2 assombrações. O que ele viu de diferente? Ele não conseguia ver o rosto, mas a distância que estava, porque dependendo da distância é realmente mais difícil, sei lá, de ver o rosto. Era algo bem característico mesmo, assim, de nossa, que esquisito. Eram 2 enfermeiras fumando e conversando, e dava para ouvir tudo. Mas elas sumiram assim, na frente dos olhos, ou numa distração que as pessoas tiveram, elas sumiram. Elas poderiam ter entrado no hospital, não sei. Ou você estava o tempo todo olhando e pá, como fumaça sumiu na frente dos olhos.
Porque a gente sabe que o hospital é cheio dessas coisas, né? Mas interessante várias pessoas presenciarem e verem isso de forma tão clara. Escutar elas conversando também, né? E as duas fumando lá fora. Bom, não duvido de nada, como digo para vocês sempre. Vamos agora para o próximo relato, que é curtinho também. As batidas misteriosas. Olá, Ana, sou fã de vocês desde sempre. Meu nome é Fulana, moro hoje na zona norte de São Paulo e gostaria de contar um relato que aconteceu comigo em 2013. Mas na época morava eu e meu filho na casa dos meus pais, no bairro da Vila Mariana, pois tinha me separado. Um certo dia, me preparando para dormir, eu estava na sala e fui para o quarto. Chegando no quarto, escutei 3 batidas no sofá da sala. Achei estranho, mas como sou curiosa, fui até a sala para ver o que era. E não tinha nada. Mas quando cheguei na sala, as batidas foram pro quarto. Aí eu já me arrepiei toda, né? Aí eu desafiei em pensamento. Se for algo, bate de novo. Aí a batida foi pra sala. Aí eu saí correndo. Fui correndo pro quarto dos meus pais, contei pra minha mãe, mas ela não deu muita importância. No outro dia, perguntei pro meu filho se ele tinha escutado alguma coisa e ele disse que não. Fiquei com aquilo na cabeça a semana toda. Acabei contando pro meu namorado e acabamos indo para uma casa de uma senhora que costuma rezar as pessoas do bairro. Eu acho que ela recebe um médico famoso, mas eu não lembro o nome. Contei para ela o que aconteceu e ela pediu para eu falar uma frase. Volta para a escola de Santo Agostinho, se caso acontecesse aquilo novamente. Assim eu fazia em pensamento, só para garantir, né? Pois o fato nunca mais aconteceu, graças a Deus. E é isso, desculpe pelo relato pequeno. Obrigada por ler o relato, adoro o canal. Abraços a você, Matheus, as crianças. Todos os dias antes de dormir eu vejo seus relatos. Beijos, um beijo para você, muito obrigada. O que será? Era alguma coisa tentando chamar atenção? Dando uma azucrinada? Só? Será? Foi só aquelas batidas e boa. Gnomos? Espíritos? Outra dimensão? Vai saber. Mas que nunca ouvi isso daí. Se eu ouvisse de novo era para falar para aquilo, volta para a escola de Santo Agostinho? Interessante. Isso eu nunca ouvi. Fica a dica. E vamos para o último relato, que é curtinho também. O último relato de hoje, que é este daqui. Quem era aquele homem? Vamos ver. Oi, Ana, eu sou a Fulana, te acompanho desde quando você começou a contar os relatos, mas só hoje que eu tive coragem de te enviar o meu relato. Isso aconteceu quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Eu estava de férias e desde essa idade eu já ficava em casa sozinha. Eu estava no computador assistindo vídeo no YouTube e chupando um picolé que o meu pai tinha comprado para mim. Então você é novinha, né? Porque com 8 anos você já estava assistindo YouTube e chupando um picolé que o meu pai tinha comprado para mim. E quando o meu picolé tinha acabado, fui correndo na cozinha pegar outro. Quando fui abrir o freezer, olhei para o corredor que dá acesso aos quartos e vi um homem saindo do último quarto do corredor e entrando no meu quarto. Ah, rapaz! Ele era muito alto, branco, tinha cabelo encaracolado, né, cabelo enrolado e escuro, e era bem magro. Eu lembro até da cor da roupa dele. Era uma camiseta laranja, bem chamativa. Ele andava bem lentamente, mas não olhava diretamente para mim. Eu paralisei. Eu estava tão chocada com o que eu estava vendo que o freezer estava fechando levemente enquanto eu olhava aquilo de boca aberta. Eu lembro que eu saí desse transe, né, quando esse homem entrou no meu quarto e a sombra da cortina estava se mexendo no corredor. Eu saí correndo da cozinha, voltei para a sala morrendo de medo. Não fui em nenhum cômodo da casa antes dos meus pais chegarem. Isso faz alguns anos, mas lembro nitidamente de tudo e me arrepio só de contar. Ai, quem será que... Realmente, é o título do relato. Quem era aquele homem, né? Quem será? Será que
É um espírito que passou por lá, estava perdido por lá, você não reconhece ele como sendo da família. Talvez, será que a sua mãe ou alguém reconheça? Ou não, realmente tá andando, passando por lá, né? Não significa, acho que a gente só vai ver e só vai estar ali na casa, ou sei lá onde, espíritos que a gente conheça. Talvez está precisando de ajuda, por algum motivo resolveu entrar ali. A gente já viu relatos de espíritos que foram atraídos por um perfume específico, né? Tipo, eu uso esse perfume. De repente você andou em tal lugar, o espírito falou, nossa, era o perfume da minha esposa. Vou seguir essa pessoa por causa do perfume, é o mesmo perfume que ela usava. Aí o espírito vem junto e fala, o que você está fazendo aqui? O que posso fazer para te ajudar? E ele fala, não, é o perfume que minha esposa usava. Então eu não sou ela, se você quiser eu deixo o perfuminho ali, vá para a luz, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas é pra você ver como coisas às vezes assim atraem. Às vezes você é parecido com alguém, a pessoa às vezes está atrás, quer encontrar o filho, alguma coisa, e se identifica com a criança, porque essa criança parece com meu filho e fica ali junto, sei lá, sabe? Mas já vi casos desse tipo, assim. Então vai saber por que esse rapaz estava lá, né? Aí teria que ter uma comunicação, tal, mas sempre é bom se você vê alguma coisa ou sente alguma coisa, nem sempre assim expulsar de forma hostil. Tudo bem que ali não é o lugar, ali pode estar causando algum ruim, mas às vezes esse espírito, né, tá precisando de alguma ajuda. É como se fosse uma pessoa, só que tá do lado de lá, né? E aí tá perdida, às vezes põe-se no lugar. Não sei onde eu tô, não sei pra onde eu vou, não sei o que tá acontecendo agora. Então, faz uma oração em sentido de que a espiritualidade, que os seres de luz, ou enfim, alguém evoluído ajude esse espírito, que ele vá com espíritos de luz para o lugar para onde ele deve ir, né? Que ali não é o lugar, que de repente, né, faça uma oração em favor dele, para que ajude ele a seguir, né? E aí deixa nas mãos da espiritualidade. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.